Vamos saber como é que está o clima da vitória lá na Argentina, segunda-feira, o day after. Vamos conversar, acionar o jornalista, correspondente da Jovem Pan News, Marcelo Favalli, que ainda está em Buenos Aires, acompanhando em detalhes o domingo de votação, trouxe todos os detalhes aqui na programação e também vai trazer sua percepção nesta segunda-feira, o dia seguinte da vitória de Javier Milei. Tem festa, tem comemoração ou os argentinos são mais comedidos, digamos assim, hein, Favalli? Bem-vindo. Olá, Caniato, boa tarde a todo mundo que nos acompanha aí na bancada e na nossa sempre qualificada audiência. É o seguinte, você sabe que a segunda-feira começou já no domingo, um discurso forte de vitória do Javier Milei e ele já prometendo colocar a mão na massa. Mas aqui as coisas vão mudando muito rápido, Caniato. É o seguinte, ontem, domingo, à noite, o Javier Milei disse que já começaria essa transição de governo, essa virada de página, repetindo as palavras dele durante o pronunciamento. E se esperava uma reunião entre o Javier Milei, presidente eleito, e Alberto Fernandes, o presidente que ainda está no mandato até o dia 10 de dezembro, uma reunião pela manhã desta segunda-feira já, que é feriado aqui, coincidentemente, em algumas partes aí do Brasil também. Só que essa reunião estava marcada para hoje de manhã, estava sendo esperada para hoje de manhã, ainda não aconteceu. Passou para a hora do almoço, depois para a tarde, ainda ela não foi concretizada. Agora, apareceu um outro personagem no meio do caminho que, embora ontem tenha sido um coadjuvante, hoje amanheceu com ares de protagonista, Sérgio Massa. Que Sérgio Massa é o candidato derrotado, mas ele não saiu de cena, ele ainda é o ministro da Economia. E ele começou a dizer, na verdade começaram a circular informações de bastidores de que o Sérgio Massa se afastaria. Ou pediria uma renúncia ou pediria uma licença. Nesta segunda-feira, ele já se reuniu com a sua equipe dentro do Ministério da Economia, não deu sinais de afastamento, de renúncia, por enquanto, e já começou a trabalhar com essa pauta de transição. Agora é o seguinte, a Casa Rosada já designou 2 pessoas que vão ser os pontos focais com Javier Milei para este processo de transição. Javier Milei vai ter que indicar outras 2 ou mais pessoas para serem o contato com a Casa Rosada. E tem um terceiro elemento de novo. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, também se manifestou, dizendo: Javier Milei, presidente eleito, queremos saber quem vai ser o seu ponto de conexão conosco, porque o organismo está esperando pagamentos no próximo bimestre e no próximo semestre. Estou falando aí em boletos na casa dos 12 bilhões de dólares. O FMI quer saber com quem ele vai começar a conversar neste período de transição para saber como é que vão ser estas prováveis quitações ou um outro tipo de negociação. Agora, saindo do espectro político e vindo para o espectro da sociedade, você me perguntou da festa, ontem teve um festaço, assim, tudo muito orgânico. Claro que o partido, a coalizão La Liberdad Avança, que saiu vitoriosa, organizou ali um bandeiraço num dos pontos mais típicos aqui da capital, toda à frente da Casa Rosada. A cerca de uns 5, 6 quarteirões está o Obelisco. Lá houve uma enorme festa no Obelisco, teve um segundo discurso também do Javier Milei. Isso foi até a alta madrugada, mas nessa segunda-feira houve uma mobilização pacífica, organizada, aproveitando que é um dia de feriado, da sociedade civil. Aqui do meu lado, aqui na Praça de Maio, que é um palco absolutamente democrático, muitas organizações em prol aos direitos dos homossexuais, dos transexuais, a sociedade civil, muitos representantes daqueles que são os desaparecidos na ditadura, têm se mobilizado dizendo que não vão deixar as suas pautas morrerem no governo de Javier Milei, que já se colocou, ou pelo menos na campanha, deixou claro que alguns destes movimentos não teriam tanta atenção como tiveram em governos passados. A pauta do direito ao aborto, que é previsto em lei aqui na Argentina, é uma conquista recente. O Javier Milei chegou a mencionar isso em campanha, de que se mobilizaria para tirar isso da Constituição. Isso mexeu com a sociedade civil, com organizações da defesa da mulher, dos grupos feministas. Aqui do meu lado está tendo um grande protesto em nome da comunidade LGBT e também dos transexuais, dizendo o seguinte: nós vamos manter a nossa pauta viva nesse governo que aparentemente fez uma campanha que não nos daria muita atenção, Caniato. Pois é, reunião super importante com Alberto Fernandes
e Sérgio Massa até agora não aconteceu. Esses rumores da possibilidade de saída de Sérgio Massa, e Milei começa a tomar pé e parte desses problemões que o país se encontra. Agora, Favalli, só para trazer um outro aspecto aqui, Milei participou de muitas entrevistas, né? Conversou com jornalistas de emissoras de rádio, chegou a reforçar várias promessas de campanha, só que ele não chegou a adiantar nenhum nome que fará parte do governo. Essa transição tem que ser muito rápida, né? A posse acontece já no dia 10 de dezembro, são 20 dias, não é isso? Nós estamos falando de menos de 3 semanas, Caniato, muito bem observado. E aí, uma das manchetes que apareceu logo no comecinho da manhã, porque essas entrevistas começaram pouco depois das 7 horas da manhã, no horário local, que é o mesmo horário de Brasília, não tem diferença de horário entre as duas capitais, e aí ele falou da YPF. Não coincidentemente, me coloquei nesse ponto para mostrar para vocês. É um prédião ali atrás, logo atrás da Casa Rosada, é a sede da YPF, que é a estatal do petróleo aqui na Argentina. Famosa, ela tem quase 100 anos, foi montada na década de 20 no século 20, né? Ela tem praticamente 100 anos. Já foi privatizada no governo Menem na década de 1990, foi reestatizada quando a atual vice-presidente Cristina Kirchner era presidente em 2012. Então, esse balanço de a estatal do petróleo ser privada e ser reestatizada já aconteceu. E o Javier falou então não só com os eleitores agora, ele falou para a nação toda argentina, porque como ele disse ontem no seu discurso de vitória, ele é agora o presidente de todo mundo e disse que vai governar para todo mundo. Então ele já começou essa série de entrevistas dizendo que vai encampar um projeto de novamente privatizar a YPF. Não só. Ele apontou outras 3 autarquias aqui que têm menos importância, mas são bastante significativas. A televisão estatal, a rádio estatal e a Telam, que é uma agência de notícias ligada à Casa Rosada, com uma espécie de porta-voz aí do governo federal. Na mesma medida como a gente tem a TV Brasil, a Rádio Brasil e afins. O Javier Milei, então, diz que vai começar o seu projeto de privatização por esses 4 elementos. A YPF, que é super importante, e depois as mídias estatais, esses 3 organismos, a TV, a rádio e a agência de notícias. Bom, como é que o mercado reagiu aqui? De jeito nenhum, né? Porque feriado, não tem bolsa de valores funcionando aqui em Buenos Aires. Mas em Nova York, onde também são negociadas ações de estatais e empresas argentinas, houve um disparo. Não vou dizer que houve um aumento. Ações dispararam, algumas chegaram a superar os 40% de valorização em apenas um dia, a exemplo dos papéis ligados à YPF e depois outras subsidiárias aqui do universo do petróleo argentino. Então, o mercado externo reagiu muito bem. Amanhã, martes, né, terça-feira, eu vou trazer a notícia para vocês, como é que reagiu aqui o mercado. E todo mundo de olho nesse grande elemento. Quando tem qualquer alteração política, quem sente primeiro? O dólar. Aqui, essa cotação ela é muito importante, ela é praticamente vital, porque a economia está informalmente muito dolarizada e o argentino que vai comprar um objeto de maior valor, um imóvel, negociar um terreno, comprar um automóvel, até uma geladeira ou um celular, que são objetos mais caros do cotidiano do que a cesta básica, vem muito preço em dólar. Então essa variação do dólar, que é diária aqui, tanto na cotação oficial quanto o chamado dólar blue, esse que circula pelas ruas, ele tende a oscilar amanhã. O argentino está torcendo que oscile para baixo, para que o peso dele esteja menos desvalorizado. Mas a gente já teve um indício ainda na noite de domingo, Daniel, que é o seguinte, o chamado criptodólar, ou uma moeda cripto ligada a esse dólar paralelo. E ontem esse valor disparou, dando uma intenção de desvalorização da moeda local. Claro, a gente estava falando ali no calor do momento, com o resultado. Eu aposto aqui que a vitória do Javier Milei, que estava sendo lida pelos institutos de pesquisa, já está meio precificada pelo mercado, mas isso é teoria. Amanhã a gente vai saber com informações mais sólidas, Daniel. O dia seguinte da vitória de Javier Milei é a Jovem Pan News em cima da notícia. Marcelo Favalli, diretamente de Buenos Aires. Favalli, bom trabalho para você. A gente volta a conversar ao longo da programação.
E a gente segue com as análises dos comentaristas aqui de Os Pingos nos Is. Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Também queria pedir seu destaque inicial, sua avaliação sobre essa vitória de Javier Milei. Agora, durante todo o processo eleitoral, muitos, digamos, analistas atribuíam adjetivos e classificações a Javier Milei, né? Extrema-direita, ultraliberal, libertário, anarcocapitalista. Qual é o Javier Milei que vai assumir a Argentina, hein, Mota? É um Javier Milei que não é de esquerda. Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa audiência. E a esquerda já está botando as manguinhas de fora, né? Fazendo manifestações para dizer que não vão perder os direitos, que não vão perder as liberdades. Mas, gente, o Milei é um liberal. O centro da plataforma dele é liberdade. Vocês não prestaram atenção em nada do que ele disse. Olha, muita gente escutou um barulho alto no dia de ontem, mas não foi nenhum vendaval, não foi nenhum furacão. Foram apenas milhões de cidadãos latino-americanos dando um suspiro coletivo de alívio, porque Milei ganhou as eleições na Argentina. Ou seria melhor dizer, a esquerda peronista radical, a esquerda populista que tinha nas mãos o controle da máquina pública, perdeu as eleições na Argentina. A Argentina agora tem um presidente eleito liberal, que quer reduzir o tamanho do Estado e aumentar o tamanho da liberdade das pessoas. É lógico, a maioria da grande mídia não consegue entender o que Javier Milei diz, porque a maioria da grande mídia não sabe o que é conservadorismo, liberalismo, libertarianismo ou muito menos anarcocapitalismo. No universo mental e moral desta grande mídia, existe apenas uma extrema-direita, que é fascínora, terrível, imaginária e onipresente, e do outro lado, uma esquerda puro amor, em nome da qual tudo deve ser feito, permitido e desculpado. Se você não é de esquerda, nesse mundo da grande mídia, você é automaticamente extrema-direita fascínora. Nada mais além da esquerda tem permissão para existir. É justamente isso que Javier Milei vem explicando ao longo da sua campanha. Parabéns à Argentina. A vitória de Javier Milei e as análises dos comentaristas aqui da Jovem Pan. Vamos a Brasília. Cláudio Dantas com a gente. Dantas, seja bem-vindo, ótima noite a você. Também quero pedir sua consideração sobre a vitória de Javier Milei, mas qual é o tamanho da bomba, do problema que ele assume a partir de agora, a partir de dezembro, hein? O Dantas não está conectado, então eu passo para o Cristiano Beraldo, nos Estados Unidos. Beraldo, falávamos há pouco sobre o desafio de Javier Milei na relação com o Congresso, porque a sua coalizão, sua aliança não conseguiu eleger tantos senadores e deputados assim. Só que nessa reta final ele recebeu apoio de Patrícia Burit e Maurício Macri. Esse sim, duas figuras importantes que podem dar sustentação nessa caminhada de Javier Milei, que muito provavelmente vai tentar aprovar projetos, digamos, difíceis, né? Sem dúvida nenhuma. O apoio necessário na Câmara ele tem, agora precisa fazer combinar esse jogo, digamos assim, porque, vamos lá, quando você olha para o Macri, você está vendo um político muito mais tradicional do que é Javier Milei. E o eleitorado argentino elegeu Milei contra a esquerda, sem dúvida nenhuma, mas também elegeu um projeto de ruptura com a dinâmica que levou a Argentina para o fundo do poço. Milei não pode entregar nada menos do que isso. E, para fazer isso de forma democrática, vai precisar entrar num entendimento com as forças políticas. Na Câmara, como eu disse, ele tem condição de fazer isso, até porque políticos como o Macri e a própria Burit entendem que o modelo tradicional de eleição ou de candidato não está mais funcionando diante de uma população, de um eleitorado que está humilhado pela questão econômica. A condição de vida na Argentina
decaiu demais, e isso faz muito mal à autoestima, a conduta ali do dia a dia da população argentina. Então eles precisam entregar algo que seja realmente de ruptura com o que está estabelecido. Agora, é importante a gente observar os detalhes, né? A gente teve o Massa, que renunciou à sua posição de ministro para facilitar a transição. O Massa, que rapidamente, antes da conclusão da apuração, já ligou para Javier Milei para parabenizá-lo pela sua eleição. E depois teve um movimento aqui do governo brasileiro que é interessante a gente observar, Canhato, que foi o próprio presidente Lula se antecipando ao final da apuração para não citar o Milei na sua mensagem, mas para reconhecer a vitória do Milei, de alguma forma ali, mesmo que distante institucional, desejar boa sorte ao novo presidente. Porque essa relação Brasil-Argentina, ela vai continuar acontecendo. Por mais que não haja uma relação de proximidade entre os presidentes, mas a dinâmica ali de comércio entre os dois países, ela precisa continuar acontecendo. Precisa, porque o Brasil tem na Argentina um parceiro comercial importante, e a Argentina precisa desse comércio para minimamente seguir com as suas contas adiante. Tem aí desafios, a gente falou mais cedo na reportagem, desafios financeiros muito grandes, então qualquer ajuda será bem-vinda. Agora, vamos ver como é que ele vai montar esse quebra-cabeça. Políticas realmente transformadoras que precisam de apoio de um Congresso onde ele não tem a maioria, e aí vai ter que negociar com o Senado de uma forma bem mais difícil, porque ele não conseguiu, mesmo com o partido de Buric Macri, ele não consegue ter maioria ali. Então ele tem desafios interessantes aí à frente. Exatamente, a gente vai acompanhar essa caminhada e, claro, tem vários aspectos que a gente precisa tratar e apresentar para você que está em casa, entender essa dinâmica da política na Argentina e esse desafio do novo presidente Javier Milei. Agora vamos retornar com o Roberto Mota. Mota, falei mais cedo com o Cristiano Beraldo sobre as promessas de campanha, os caminhos para tirar a Argentina dessa crise sem precedentes. O que lhe parece, digamos, factível daquelas promessas que foram feitas na campanha? Me lembro da dolarização da economia. Muito se fala sobre a impossibilidade disso acontecer porque não há espécie, não há dólar suficiente na Argentina. O governo não possui reservas para isso. Mas ele concedeu várias entrevistas. Hoje manteve a palavra sobre a extinção do Banco Central e falou, inclusive essa informação foi reforçada pelo Marcelo Favalli, ele reforça a intenção de privatizar a petrolífera da Argentina e também o conglomerado de mídia que pertence ao governo. São ideias interessantes e factíveis, na sua opinião? São ideias maravilhosas. Privatizar a YPF, né, Yacimentos Petrolíferos Argentinos, é a Petrobras deles, que sofre dos mesmos problemas que a Petrobras aqui sofre. Conglomerado de mídia do Estado não deveria nunca ter existido. O que o Estado está fazendo com o conglomerado de comunicações? Privatiza já. Agora, em relação à questão do Banco Central, dolarização da economia, primeiro fazendo um alerta que esses são assuntos técnicos que têm aspectos muito complicados. Não dá para a gente entrar em profundidade aqui. Mas, guardadas essas condições, eu vou discordar do meu amigo Cristiano Beraldo. Eu pergunto a você, telespectador, se você tivesse que confiar a alguém, confiar em alguém para tomar conta do valor do seu dinheiro, você confiaria em quem? Num político argentino ou num técnico do Banco Central dos Estados Unidos? Eu acho que a resposta é óbvia, né? Com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, os Estados Unidos continuam sendo a nação mais poderosa, mais estável e mais rica do planeta Terra. E não é à toa que quando a coisa começa a ficar complicada em qualquer lugar do mundo, a primeira coisa que as pessoas fazem é comprar dólar. Então tem essa questão realmente da quantidade de moeda, que eu tenho certeza que deve existir algum caminho para solucionar isso. Mas eu vou lembrar, o que significa quando você diz que vai acabar com o Banco Central e que você vai adotar o dólar como moeda oficial da Argentina? Significa que você está retirando da mão dos políticos argentinos
o poder de desvalorizar o dinheiro. Isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa muito importante. Com certeza vai fazer uma diferença enorme, porque a desvalorização da moeda é um instrumento que o Estado usa para tirar dinheiro do nosso bolso e colocar dinheiro no cofre do Estado. Então, eu acho que essas ideias são, evidentemente, ousadas, é preciso um planejamento, mas eu acho que essas ideias caminham na direção da liberdade. É importante a gente lembrar de uma coisa muito importante: o dinheiro não é invenção do Estado. O dinheiro surgiu na iniciativa privada, o dinheiro surgiu como uma ferramenta para que as pessoas pudessem trocar as coisas com mais facilidade. Depois, muito tempo depois, é que o Estado adotou o monopólio do governo, do dinheiro, desculpe. E aí só quem emite moeda hoje é o Estado. E basta a gente pensar na qualidade dos políticos. Isso não é característica só da Argentina, é uma característica da maioria dos países hoje no mundo, a baixa qualidade da classe política. Vamos lembrar do que está acontecendo neste momento exato na Espanha. É uma coisa que muita gente descreve como uma tentativa de golpe por parte do Partido Socialista. O primeiro-ministro da Espanha está trocando anistia para alguns grupos separatistas por votos para que ele possa formar um governo majoritário. As ruas da Espanha estão muito parecidas com essas imagens que a gente está mostrando da Argentina, só que não são de comemoração, são de protesto contra essa tentativa da esquerda. Então, hoje é um dia muito bonito, ontem foi um dia muito bonito e a gente espera que novos dias muito bonitos venham para a Argentina e para toda a América Latina. Isso, a vitória de Javier Milei em análise com os comentaristas aqui da Jovem Pan, mas nós temos, né, Mota, uma divergência em relação à questão que envolve a extinção do Banco Central, promessa de Javier Milei. O Mota disse que discorda de Cristiano Beraldo. Só vou passar para o Beraldo para ele arrematar, fazer algum complemento, depois eu volto se o Mota quiser rapidamente fazer um complemento também. Beraldo, quer responder ao Mota? Ô, Mota, tanta luta, tanta dificuldade para poder tirar a esquerda do comando da Argentina, e aí a gente vai ter a economia da Argentina entregue na mão de um progressista gagá chamado Joe Biden. Eu realmente não acho que o dólar atravessa o seu melhor momento. Eu estou vivendo aqui e vejo que há grandes desafios que precisam ser vencidos. A gente olhar moedas que são melhores do que o peso, economias que estão em melhores condições do que a economia argentina, isso a gente tem exemplos aí para todo lado. É claro que o dólar continua tendo um papel fundamental no mundo, mas eu vejo que esse papel é um papel que vai diminuindo de importância ao longo do tempo. E eu não acredito que dolarizar a economia é a solução mágica, até porque a própria Argentina tentou isso no passado e os políticos fizeram questão de jogar esse projeto no lixo. Eu acho que você está coberto de razão, Beraldo. Não existe solução mágica. Primeiro ponto que eu concordo, eu vou discordar concordando com você. Não existe solução mágica. Quem está esperando que o Javier Milei vire uma chave e transforme a Argentina no primeiro mundo vai se decepcionar. O Javier Milei é apenas um primeiro passo de uma longa estrada, mas é um primeiro passo, vamos comemorar. Quanto à questão do dólar, você também tem razão. Eu acho que esse problema de ter uma pessoa progressista e responsável tomando conta do dólar, vamos dizer assim, não vai durar muito tempo, né? Tudo indica que a partir do ano que vem vai ter uma outra pessoa tomando conta do dólar. Então eu acho que não tem solução mágica, mas eu acho que é um belo gesto de ousadia intelectual, Beraldo. Nós aqui que criticamos, né, a mesmice, essa incapacidade dos políticos de pensarem diferente, de sair da caixinha, eu acho que esse sonho do Milei é um sonho bonito. Não sei se é viável, como eu disse, né, do ponto de vista técnico, mas deixa a gente sonhar, Beraldo. Deixa a gente sonhar um pouquinho. Eu sonho junto. Tá certo, a gente continua o nosso giro de análises. Vamos chamar o Cláudio Dantas em Brasília. Dantas, seja bem-vindo, ótima noite a você. Claro, vários aspectos para a gente tratar. Queria o seu
sua impressão sobre essa vitória de Javier Milei, quais foram os principais ingredientes, mas eu queria que você falasse sobre o tamanho do desafio para Javier Milei. É uma bomba, né? São muitos ingredientes que ele vai ter que consertar, vários aspectos aí que ele vai ter que tratar com os seus ministros, os seus integrantes do governo, e mesmo a formação do governo são apenas 20 dias, né, amigo? Pois é, Daniel. Muito boa noite a você, boa noite, Beraldo, boa noite, Mota, boa noite a toda a nossa audiência. Bom, é sempre importante a gente repetir aqui os números, né, da economia argentina: 40% de pobreza, 150, né, praticamente aí, anualizada de inflação, fora o desemprego em 44,6%. É um desafio. A Argentina está, como diria aí, à beira do colapso venezuelano, e resgatar o país disso exige um esforço descomunal, e um esforço que naturalmente não é unilateral, não cabe a uma pessoa, não cabe apenas ao presidente da República. O presidente, na verdade, ele é um catalisador dessas expectativas, ele é um representante da maioria da população, né? Nós tivemos aí uma vitória efetiva, uma vitória com uma margem de 12 pontos percentuais, então é uma vitória contundente. Então, o Milei representa essa maioria, de fato, que quer uma mudança. Mas o Congresso também tem a sua responsabilidade. Inclusive, todas essas pautas, né, mais intricadas, mais sensíveis, a dolarização, o fim do Banco Central, tudo isso precisará passar pelo Congresso, precisará do aval do Congresso, precisará de estudo. Não é uma coisa inédita, né? Se a gente pegar a experiência do Panamá, por exemplo, o Panamá nunca teve Banco Central, desde a sua fundação. E nunca teve um colapso econômico, nunca teve um problema sequer, né, na estabilidade econômica. O Equador, em relação ao dólar, também dolarizou sua economia. Viveu ali um momento mais difícil logo no início, mas depois conseguiu efetivamente a estabilidade monetária. Então, são experiências bem-sucedidas que servem de exemplo, né? Eu acho que sempre a gente precisa estar olhando para o lado, estar olhando para frente, estar olhando fora da caixinha, aí, como disse o Mota. A gente precisa estar se inspirando nas experiências bem-sucedidas de outros países para tentar aplicar na nossa realidade. Eu acho que isso é uma coisa, é uma necessidade, né? É uma obrigação dos argentinos, não só do Milei. Assim como também é uma necessidade cortar na carne, cortar na máquina, cortar os gastos públicos, que é uma das diretrizes centrais do Milei, e isso ele poderá fazer já imediatamente como chefe do executivo. Aliás, quando ele fala, né, em reduzir paulatinamente os programas sociais, isso talvez seja a medida mais importante do ponto de vista do executivo que ele pode tomar. Eu estudei um pouquinho sobre esses programas sociais na Argentina, né? Eles aumentaram de 2002 até 2013, eles aumentaram nada menos que 657%. Nós temos hoje na Argentina 141 programas assistenciais, programas sociais, como gostam de dizer, diferentes, né? Eles atingem 22 milhões de argentinos. Veja, de 45 milhões, né, de argentinos, da população, 22 recebem algum tipo de assistência do Estado. Então não é possível, quer dizer, programas sociais, eles devem ser usados com moderação. Eles não podem substituir a atividade produtiva, né? Você não pode permitir que metade da população fique, vamos dizer assim, às custas do Estado. Por quê? Porque o Estado não produz nada. O Estado, na verdade, ele se ocupa de colocar a mão nos impostos, na tua riqueza, na riqueza que a sociedade produz, e fica com boa parte dessa riqueza distribuindo muito pouco, devolvendo muito pouco para a sociedade. Quando você entra nessa lógica de compensações, de mais pobres, de minorias, não sei o quê, você precisa ponderar, porque senão daqui a pouco todo mundo, né, está pendurado. Você há uma natural retração da atividade produtiva, você para de gerar emprego, as pessoas não querem trabalhar e a economia entra em colapso. E esses números que eu acabei de mencionar, que a gente repete todos os dias, que a gente vê na imprensa como um todo, eles são a prova cabal de que o exagero do remédio acaba se transformando em veneno.
Pois é, o Cláudio Dantas trouxe muitos aspectos importantes para a gente destacar nesta edição de Os Pingos nos Is. Só que, Dantas, o Cristiano Beraldo queria inclusive fazer um comentário sobre algo que você disse na sua exposição sobre o exemplo do Panamá, porque o Beraldo quer trazer a informação e lembrar, inclusive, que o canal era dos Estados Unidos e a economia panamenha é dolarizada há bastante tempo. Beraldo, sua contribuição, por favor. Não, é só lembrar isso, é que você tem alguns casos no mundo em que a presença norte-americana ela é muito antiga e muito tradicional. O caso do Panamá é esse. O canal do Panamá, que continua sendo uma passagem necessária para o mundo, né, se conectar, foi explorada pelos Estados Unidos por 100 anos, depois foi retornado ao governo panamenho, que vem investindo para não só se desenvolver e melhorar a qualidade de vida, mas também para atrair norte-americanos. Então, ali a dolarização, além da receita principal do país ser em dólar, a dolarização funciona integrado à atividade econômica, que é um caso diferente da Argentina, porque a Argentina tem uma vida própria, digamos assim, né? A Argentina já foi uma das grandes economias mundiais e precisa ter uma economia forte, com uma política monetária muito bem definida, crível, onde as pessoas possam, do ponto de vista mundial, ter confiança que ela está sendo bem executada, para que a Argentina recupere a sua credibilidade e possa expandir o seu leque de negócios. Você, Dantas. Eu quero te dizer, Beraldo, e para toda a nossa audiência, no rádio, na TV, que assim, existe a Argentina que trabalha com a moeda, né, com o peso argentino, e existe a Argentina já dolarizada. Há uma estimativa de que os argentinos, justamente em função da desvalorização da sua moeda, do êxodo de investimentos, há uma estimativa de que os argentinos têm, fora do país ou fora da economia do peso, 300 bilhões de dólares, né, em suas mãos, né, nas suas poupanças, vamos dizer assim, né, em investimentos fora do país e fora da economia, dinheiro que o Milei e toda a sua equipe econômica esperam que retorne. Então, quando você sinalizar, quando esse governo novo sinalizar as reformas que são necessárias, né, criando um ecossistema que seja mais favorável aos negócios, né, viabilizando, inclusive, reforma trabalhista, a própria desburocratização do Estado, que são outras diretrizes que estão no programa de governo, você sinaliza melhoria desse sistema, né, desse ecossistema econômico, e isso faz com que as pessoas voltem a ter confiança na Argentina e coloquem esse dinheiro de volta na economia. Muita gente tem dito, mas está faltando dólar para dolarizar. Bom, você tem aí 300 bilhões de dólares que, se retornarem à Argentina, muda de uma forma brutal esta dinâmica, muda a própria equação econômica e muda muda toda a estrutura, Beraldo, muda a própria realidade, né, do comércio e dos serviços argentinos. Então, isso talvez seja talvez a grande expectativa, né, do Milei, da sua equipe, de criar esse ambiente necessário para o retorno desse dinheiro. Se isso acontecer, aí vai ser realmente um spin-off.